E aí, salve, salve galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma série onde a gente vai exercitar nosso conhecimento sobre HTML e ferramentas de desenvolvimento web, fazendo um brinquedo, fazendo alguma coisa divertida, fazendo alguma coisa lúdica, para a gente aprender de forma bacana, de forma interativa, de forma dinâmica, né? E se você está procurando aqueles vídeos onde você tem validação de formulário, cadastro, CRUD, então o seu espaço não é esse, tá? Esse aqui não é a proposta do canal. Aqui a gente vai brincar, ok? A gente vai usar a programação para fazer alguma coisa bacana, alguma coisa divertida mesmo, tá? De forma descontraída, de forma tranquila, sem esquentar a cabeça com padrão de projeto, melhores práticas, não, nada disso a gente vai ver aqui. Tá, legal? E nessa série de vídeos, a minha proposta para vocês é a seguinte: eu vou fazer esse joguinho aqui, é o chamado Jogo dos 8, tá? Ou 8 Puzzles, se você procurar na internet aí. E a proposta dele é muito simples. Quando a gente clicar naquela telinha inicial, ele vai embaralhar as pecinhas aqui pelo nosso tabuleiro, tá ok? E a gente tem que ordenar essas peças colocando na sequência aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e deixando o espaço vazio como se fosse a nona peça. Ok? Nosso tabuleiro ele vai ser uma matriz de 3x3, beleza? E a gente vai ordenar essas pecinhas dentro de um array, dentro de uma estrutura de dados, e vamos renderizar, ou seja, vamos visualizar esse tabuleiro de acordo com a posição das pecinhas dentro desse array. Isso a gente vai ver lá no JavaScript, tá legal? E para interagir com o tabuleiro, a gente vai clicar em cima da pedrinha que a gente quer mexer, aqui por exemplo, tá vendo? E de acordo com a posição onde ela está no tabuleiro, ela vai fazer uma verificação dinâmica para saber se ela pode se mover para cima, para baixo, para o lado, para onde que ela pode se mover, adotar essa nova posição e a gente renderiza, ou seja, a gente exibe o tabuleiro de acordo com a nova posição que a pecinha ocupou na nossa estrutura de dados, no nosso array. Tá legal? Eu já deixei aqui uma outra instância do jogo mais ou menos ordenada, mais ou menos resolvida, para mostrar para vocês o que acontece quando a gente conclui o jogo, né? Então aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu clicar no 8, ele identifica essa condição de jogo de vitória, retorna para a gente a mensagenzinha aqui, way to go, touch to play again, e quando eu clico nessa telinha aqui que ele exibe para a gente, nesse modal, ele reembaralha as peças para a gente começar a jogar uma nova partida. Tá legal? Então a minha proposta para essa série de vídeos é desenvolver esse projetinho aqui. Projetinho simples, projetinho bobo, mas no qual a gente vai trabalhar, vai exercitar nosso conhecimento de HTML5, CSS3 e JavaScript. Aqui eu ainda estou trabalhando com o JavaScript ECMAScript 5, a versão 5 do JavaScript. Já tem o ECMAScript 6, já está bem implementado nas versões atuais dos navegadores aí mais populares. Já estou estudando ECMAScript 6 e talvez mais para frente a gente comece a trabalhar vendo códigos com ECMAScript 6. Mas por enquanto eu vou continuar trabalhando ECMAScript 5 porque ele está mais estável, é mais tranquilo de mexer. Tá? Não que o novo seja difícil, mas ele já está mais estabelecido na minha cabeça. Ainda tenho que aprender muito sobre o ECMAScript 6 para trazer esse conhecimento de forma sólida para vocês. Tá legal? Bom, então eu vou fechar aqui que nós vamos para o código. Então deixa eu abrir aqui a minha pasta pessoal. E aqui eu vou criar um projetinho, eu vou chamar de Game8. Aqui dentro eu vou criar um arquivo HTML que eu vou chamar de index.html. Vou abrir aqui no meu editor de código. Ele já vem com esses códigozinhos aqui, mas vocês não precisam esquentar a cabeça não, que isso aqui é particularidade da ferramenta que eu uso, tá ok? Ah, tem gente que me pergunta como é que eu faço para criar isso aqui, né, novo documento, e já vem com HTML aqui. É porque a distribuição Linux que eu uso, ela me dá esse recurso. Se eu vier aqui na minha pasta pessoal, eu tenho uma pastinha aqui chamada modelos. E aqui eu já deixo alguns tipos, né? Eu posso deixar tipos de documentos já pré-formatados. E aí quando eu vou criar um novo documento, ele já traz esse documento pré-formatado para mim. Tá, ok? Eu não sei se no Windows tem alguma coisa similar a isso. Se vocês souberem, vocês deixem nos comentários aí, tá?
E aqui, basicamente, eu tenho uma estrutura basicona de HTML, tá? Eu só tenho alguma coisinha aqui referente à ferramenta que eu estou usando, como eu disse. E aqui, então, eu vou criar uma pasta para colocar os meus arquivos JavaScript. Essa é uma pasta chamada JS. Uma pasta para colocar as minhas imagens, IMG. E uma pasta para colocar minha folha de estilo, meus arquivos CSS. Então, aqui na pasta JS, eu vou criar um documento vazio. Vou chamar de script.js e vou abrir aqui no meu editor de texto. E aqui no CSS eu vou criar um documento que eu vou chamar de style.css e vou abrir no meu editor de texto. Na pasta de imagens eu já vou pegar as imagens que eu deixei separadas aqui, que a gente vai usar no nosso projeto. Tudo isso eu vou deixar disponível para download nos comentários aí, eu vou deixar um linkzinho, tá? E vou abrir aqui o nosso index para a gente começar a trabalhar. Vou dar um F12 para abrir aqui o nosso console, tá? Que a gente vai trabalhar bastante com o console. Então aqui no nosso editor de texto eu já vou mexer aqui na nossa estrutura HTML. Tá, ok? Aqui eu tenho um link para a folha de estilo, eu já vou fazer esse link aqui, já vou apontar para o endereço certo, que é a nossa pasta css/style.css, nosso arquivo de folha de estilo. E aqui embaixo eu já vou deixar apontando para o nosso script. Source, a origem do nosso arquivo, vai estar na pasta js/script.js. Beleza? Vou fechar aqui. Já me perguntaram também aqui no canal por que eu uso o JavaScript aqui embaixo, né? A referência ao arquivo JavaScript aqui embaixo. Isso aqui é uma prática interessante, visto que o documento HTML ele é lido de forma sequencial. Então aqui eu garanto que o meu arquivo JavaScript ele só vai ser executado depois que o HTML, depois que o navegador interpretar os meus elementos de HTML. Então vamos ver um exemplo aqui. Se eu criar uma div de id test, ok? E aí eu vier aqui no meu script e aí eu criar aquela função que vai ser executada automaticamente, e usando essa estrutura aqui eu garanto que eu só vou estar trabalhando com variáveis locais, o que pode evitar conflito entre endereços de memória, talvez referenciando uma variável que esteja armazenada em cache, alguma coisa assim. Colocando todas as variáveis dentro de uma função, eu limito o escopo da função ao local. Então isso evita conflito de endereçamento de memória. Então aqui eu vou criar uma variável que eu vou chamar de teste, que vai receber document.carrySelector, ou seja, eu vou buscar alguma coisa no documento e vou buscar pelo id test. Ok? Então se eu der aqui um console.log na minha variável teste e vier aqui no navegador F5, aqui no meu console aparece minha div test. Tá, ok? Até aí, beleza. Se eu tivesse colocado esse script lá em cima no meu cabeçalho, por exemplo, vou salvar aqui, vou dar um F5 para atualizar, aqui tá vendo? Ele ainda não tem a referência para o elemento que ele está buscando no documento HTML, simplesmente porque esse elemento ainda não foi renderizado, ainda não foi interpretado pelo navegador. Então o meu arquivo JavaScript está sendo executado antes do navegador interpretar os comandos que estão ali no meu documento HTML. Então ele está buscando uma referência nula, uma referência vazia. Isso poderia ser resolvido se, ao invés de eu usar essa estrutura dessa forma aqui, eu pusesse aqui um window.onload recebendo a função. Aí eu tiro esse finalzinho aqui, boto só ponto e vírgula. Então aqui dessa forma eu estou dizendo que quando a janela for carregada, quando o meu documento HTML for carregado no navegador, e só aí eu vou executar o que tiver dentro da função. Dessa forma, se eu der F5, aí sim, ele vai trazer a referência do elemento HTML que eu estou buscando ali. Porque eu deixei explícito aqui no arquivo, no meu comando de JavaScript, que ele só ia executar isso aqui depois que a janela fosse carregada. Tá, ok? E então, meio que fica ao critério do cliente, aí, né, do desenvolvedor. O que você quiser usar,
você usa. Pode usar o window onload para disparar a sua função, ou pode usar aquela função que é disparada automaticamente, né, que é o que eu gosto de usar. Mas para fazer dessa forma, a gente tem que colocar o arquivo JavaScript lá no final, antes do encerramento do body. Aqui. Beleza? Então, isso não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje, mas eu achei válido fazer essa explicaçãozinha aqui. Bom, agora então vamos colocar os elementos HTML para a gente fazer a estrutura do projeto mesmo que a gente vai desenvolver. Então eu vou colocar um div de ID container aqui. Container. Ele vai ser o nosso tabuleiro. Vai ser dentro dele que eu vou colocar as minhas pecinhas do jogo. Tá, ok? Então aqui dentro eu vou colocar um div de ID. Eu vou colocar N1. Eu vou colocar um ID específico para cada peça do jogo. Eu vou colocar aqui um class tile. Ok? Quem está acostumado com o mundo dos jogos aí sabe que tile quer dizer, de certa forma, peça, né? Como se fosse aqueles quadradinhos que a gente usa para montar cenário, que é como se fosse uma pecinha de Lego mesmo. Então, isso aqui vai ser um tile, vai ser uma peça do meu jogo. E aqui eu quero introduzir um elemento novo que eu ainda não trabalhei em nenhum vídeo aqui nesse canal, que é quando a gente quer construir um atributo customizado para um determinado elemento HTML. A forma de fazer isso é usando aqui o comando data, hífen, o nome do atributo que você quer criar. Vamos botar aqui, por exemplo, value, que eu vou usar. Recebendo um determinado valor. No caso aqui, essa peça aqui, esse elemento, ele vai ter o valor 1. Tá, ok? Se eu pusesse só value, embora value ele seja um comando comum do HTML, vários elementos HTML possuem esse atributo value, o elemento div não o possui. Então, se eu vier aqui no JavaScript e colocar a nossa variável teste recebendo o elemento de ID N1. Se eu vier aqui teste.value, vamos renderizar aqui no HTML, ele dá undefined, porque ele não reconhece esse atributo como um atributo válido do elemento div. Tá, ok? Mas se eu puser aqui data hífen value, agora eu estou criando um atributo do tipo value, que é um tipo que eu estou criando aqui agora, estou inventando com o valor 1. E aqui no JavaScript, para referenciar esse valor, eu tenho que colocar aqui, ó, dataset.value. Então ele vai buscar aqui um valor que foi desenvolvido de forma customizada por mim e atribuído ao elemento que eu estou trabalhando. Se eu vier aqui agora, der um F5 para atualizar, ó, ele traz o valor que eu estabeleci lá para o nosso elemento HTML. Tá, okay? Isso aqui é um recurso muito útil, muito interessante, para a gente, quando a gente quer atribuir algum valor específico e armazenar esse valor específico num elemento HTML. Então a gente pode usar os elementos HTML para fazer armazenamento de algumas coisas pontuais, tá, através desse recurso aqui. E dessa forma que eu estou buscando um valor do dataset. Se eu quiser atribuir um valor a esse dataset.value, é só dar um sinal de igual aqui e botar o valor que eu quero atribuir a ele. Beleza? Bom, isso aqui nada tem a ver também com o nosso projeto, é só para explicar como funciona esse negócio aqui. Então aqui está estabelecido o nosso div, a nossa pecinha no tabuleiro de jogo. E eu vou querer 8 pecinhas nesse formato igual esse aqui. Então eu vou dar aqui na ferramenta que eu estou usando um Ctrl D. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pecinhas. Vou ajustar o ID delas aqui. N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8. E os seus devidos valores aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá legal? Então já está montado, de certa forma, aqui o meu tabuleiro com as suas pecinhas que a gente vai usar para brincar. Vou vir aqui agora no nosso arquivo de CSS, no nosso style, para começar a configuração dos aspectos visuais do nosso projeto. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser zerar o margin, o padding e o border, para eliminar configurações que são do navegador, configurações próprias de cada navegador, porque às vezes a gente abre um determinado projeto no Firefox e abre o mesmo projeto no Chrome
e eles são renderizados com algumas diferenças porque eles já têm alguns valores pré-estabelecidos para cada navegador. Fazendo esse esquema aqui, a gente zera esses valores aqui, margin, padding e borda de todos os elementos. A gente usou o asterisco aqui em cima, tá vendo? Então, com isso, a gente garante que o nosso projeto vai ser renderizado de maneira uniforme, independente do navegador que a gente vai estar usando. Então, vou pegar aqui agora o nosso elemento body, corpo do nosso documento, vou colocar uma cor para ele, background, color, vou colocar um cinza escuro aqui, tá ok? Se a gente for aqui no projeto, dá uma renderizada, já aparece lá. E vou pegar o nosso container. Eu vou atribuir ao nosso container um class panel. Tá ok? Por que eu estou usando class aqui? Porque eu vou usar esse class para atribuir a ele algumas características visuais que eu vou aproveitar depois em outros elementos, que vão ser a minha tela de Start Game, né? A nossa telinha inicial para começar o jogo, e aquela telinha que aparece quando a gente finaliza o jogo, aquela que está escrito Way to Go. Então eu vou ter 3 elementos com características visuais similares. E essas características eu vou atribuir, né, associar à classe panel. Ponto panel. Essas características são a largura, width, que eu vou botar 305 pixels, e a altura, height, também de 305 pixels. E agora eu vou trabalhar aqui o container, atribuindo a ele características visuais que já são específicas do container mesmo, desse elemento que eu quero trabalhar. Ele vai ter um position, uma posição relativa, position relative, vai ter uma margem, que eu vou colocar aqui 50 pixels com relação ao topo e alto com relação às margens esquerda e direita, para ficar centralizada na tela. Vou colocar nele também um background color, uma cor de fundo, que eu vou colocar um cinza um pouco mais claro. Então, se a gente renderizar aqui da F5, já aparece aqui o nosso tabuleiro, tá beleza? Então eu vou colocar aqui agora algumas características mais peculiares, só para dar um tchan. Primeiro aqui no todos os elementos da classe panel, eu vou colocar aqui um border radius. Esse border radius ele serve para quê? Ele serve para deixar as bordas arredondadas. Se a gente vier aqui e der um F5, repara na borda aqui do elemento, tá vendo? Ele fica arredondado em função do valor que eu colocar aqui. Se eu colocar 100 pixels, por exemplo, ele fica bem mais arredondado. Se eu colocar um valor menor, ele vai ficar levemente arredondado nas bordas. Beleza? E aqui o container propriamente dito, eu vou colocar uma borda. Uma propriedade que chama Outset, tá ok? Esse Outset ele faz o quê? Ele projeta o elemento para fora, ele dá uma sensação de alto relevo, tá vendo? Ele coloca uma borda aqui que parece que está sendo projetado para fora do documento. E esse Outset eu posso trabalhar com os valores padrão dele, se não me engano são 3 pixels aqui para a borda, e a cor, ele vai herdar a cor do elemento. Ou eu posso fazer uma customização dele também, se eu quiser botar uma cor, por exemplo, usando o RGB, botar uma cor verde nele aqui, por exemplo. Tá vendo? Eu mudo a cor dele, e se eu quiser aumentar as dimensões dele, eu posso botar, sei lá, 50 pixels. Tá vendo? A gente trabalha características dessa borda aqui também. Aqui no caso eu vou deixar tudo com os valores padrão. E vou colocar mais uma coisa aqui que vai ser um Box Shadow. O Box Shadow ele cria uma sombra para o nosso elemento. Okay? E os atributos que eu faço para customizar esse atributo Box Shadow são o seguinte: eu vou colocar aqui o deslocamento dessa sombra em relação ao eixo X, ou seja, na horizontal, o deslocamento dele em relação ao eixo Y, que é na vertical, a dispersão dessa sombra, ou seja, a área que a sombra vai ocupar, e a cor da sombra, que aqui nesse caso eu vou usar o RGBA,
onde eu trabalho os canais vermelho, verde, azul e o canal alfa, que é o que dá transparência para o nosso elemento, para a nossa sombra, na verdade. Então aqui eu vou colocar uma sombra preta, então eu vou colocar 0 para o vermelho, 0 para o verde, 0 para o azul e com 0.5 de transparência. Se a gente renderizar aqui agora, olha lá, repare que surgiu uma sombrinha aqui embaixo, beleza? E usando esses elementos aqui do CSS, a gente pode brincar bastante, fazer um monte de coisa bacana. Por exemplo, se eu quiser criar um efeito meio Matrix, eu posso botar o background color todo preto, botar o nosso elemento, o nosso container, também com uma cor toda preta, colocar o nosso box shadow verde, por exemplo. Então vou botar aqui o valor de 255 no canal verde dele. Se eu der uma renderizada aqui, ó, ficou uma coisa bacana, né? É aqui o border offset, eu posso colocar verde também, ó. Só botei os valores errados aqui. E aqui como fica, ó. Tá vendo? Dá pra criar uns efeitos muito doidos aqui, dá pra gente brincar bastante. Inclusive eu posso pegar aqui o border radius, jogar um 200 aqui, que vai ficar bem redondão, e botar uma dispersão maior da sombra, pra gente fazer um efeito tipo como se fosse um eclipse aqui, um negócio, tá vendo? Dá pra trabalhar muita coisa legal usando só o CSS aqui. Mas vamos focar no projeto, que eu tô dispersando completamente aqui. Mas eu recomendo que depois vocês façam umas brincadeiras aí no projeto de vocês, e vocês vão ver que dá pra fazer muita coisa legal. Tá, ok? Então aqui acho que são os atributos certos. É só o fundo aqui que faltou colocar, background color. Beleza. Essa cor verde aqui não tem nada a ver. Pronto. Aqui, pronto, voltamos para o nosso projeto. Então o nosso container já está configurado. Agora eu vou configurar as pecinhas do jogo, tá ok? Nossas peças, elas têm esse class style e é esse class que eu vou atacar, que eu vou utilizar aqui para fazer as configurações visuais das nossas peças. Então eu vou atribuir a elas aqui 90 pixels de largura, uma altura também de 90 pixels e uma posição, position, absoluta. E a gente vai, é importante que a posição aqui seja absolute, porque depois a gente vai usar o JavaScript para manipular a posição dela em relação ao tabuleiro, em relação ao nosso container. E para que isso seja possível, a posição tem que ser absoluta, tá ok? Então se eu atribuir aqui um background color para os nossos styles, né, para as nossas peças, a gente já consegue visualizá-la aqui no projeto. Tá lá. E eu vou atribuir também a ela, nossas class style, hover. Quer dizer, eu vou colocar uma configuração visual para quando eu passar o mouse por cima do elemento. Vai ser um border, né? Eu vou chamar de inset, que é o oposto do outset que a gente usou aqui em cima. Então, se o outset ele cria uma sensação de alto relevo, projetando o elemento para fora do documento, o inset vai fazer o oposto, ele vai criar uma sensação de baixo relevo, como se fosse projetando ele para dentro do documento. Tá, ok? Se a gente visualizar aqui, ó, entendeu? Quando eu passar o mouse por cima, ele vai criar essa sensação de baixo relevo. Eu vou colocar também aqui um border radius também de 10 pixels. Então quando eu passar o mouse por cima, tá vendo? Ele fica esse aspecto arredondado aqui. Sendo que de verdade ele não tem essa cor. Então ele vai ficar transparente o elemento e só na hora que eu passar o mouse por cima que ele vai ser visualizável. Ok? Então a parte de configuração de CSS por enquanto está terminada. Hoje a gente não vai mexer mais nisso aqui não, só nas próximas aulas. Agora vamos partir para o nosso JavaScript. E a proposta aqui para o JavaScript para esse vídeo é a seguinte: a gente vai criar um array, que é uma estrutura de dados, onde a gente vai armazenar elementos que podem ser referenciados através de um índice,
tá ok? Então é como se fosse um gavetão onde a gente armazena um monte de coisa e depois quando a gente quer buscar essas coisas que estão armazenadas, a gente vai com o índice de cada gaveta e vem buscando esses elementos. A gente vai criar uma função que varre todos os elementos, todas as peças do nosso tabuleiro e vai colocar essas peças dentro desse nosso array e vamos criar uma função que vai desenhar o nosso tabuleiro, ou seja, ele vai organizar as peças no tabuleiro, fazer a distribuição das peças em relação, né, em função da posição que essas peças estão ocupando dentro desse nosso array. Tá ok? Então são só esses 3 passos que a gente vai dar no vídeo de hoje. Então, eu vou criar aqui um array, eu vou chamar de tiles, porque ele vai armazenar os nossos tiles dentro dele. Eu vou criar uma função, function, que eu vou chamar de init, que vai ser a função responsável por varrer o nosso documento HTML e pegar os tiles que lá estão e colocar referências a esses tiles dentro do nosso array. Ok? Eu vou chamar essa função init aqui no final do nosso JavaScript. E vou criar a nossa função render, que vai ser responsável por desenhar o nosso tabuleiro com as peças organizadas, ordenadas de acordo com a posição que elas estão ocupando dentro do nosso array tiles. Tá, ok? Então vamos começar aqui pelo init. Dentro dessa função eu vou criar uma estrutura de repetição em for, varrendo todos os elementos do nosso HTML, todas as peças do nosso HTML. Então para isso eu vou criar uma variável índice, que vai ser inicializada recebendo o valor 1, e vou dizer que enquanto o índice for menor do que 9, ele vai ser incrementado de 1 em 1. Então ele vai varrer valores aí de 1 até 8. Ok? E aqui dentro eu vou criar uma variável que eu vou chamar de tile, recebendo document.carrySelector para selecionar os elementos lá do HTML. E vou passar aqui o hashtag, que é o indicativo de ID, n mais índice. Ok? Então ele vai pegar N1, N2, N3 até N8, que são já exatamente os índices, né, os IDs dos nossos elementos aqui do HTML. Então se aqui embaixo eu der um console.log exibindo o nosso tile, eu vou aqui no nosso documento, dou um F5 para atualizar, e aqui no nosso console eu já tenho a exibição de todos os elementos HTML que estão sendo referenciados e trazidos para dentro do nosso JavaScript. Tá ok? Então eu vou aproveitar essa estrutura de repetição aqui para associar as imagens às nossas pecinhas. Então eu vou dizer aqui que tile.style, para esse style eu uso para mexer nos atributos de CSS do nosso elemento. Background. Eu vou atribuir ao background da peça em questão uma URL, ou seja, eu vou usar uma imagem como fundo da peça, tá, do elemento, e aqui eu vou passar um endereço de uma imagem. As nossas imagens elas estão na nossa pasta img, se a gente for lá na pastinha img, a gente vê que eu tenho elementos aqui, ó, N1, N2, N3, são essas imagens que eu quero referenciar aqui. Então vai ser N, e aqui eu vou meio que fechar, você repara que aqui eu abri com aspas duplas, e aqui o endereço eu abri com aspas simples, ok? Aqui eu fechei a aspa dupla para entrar com um código JavaScript aqui no meio do endereço. Então eu vou concatenar isso aqui com o valor do índice I. E aqui .png, vou concatenar e vai ficar então n, algum valor entre 1 e 8, .png. Ok? Se eu for aqui no documento, renderizar, ele já está apontando para a imagem e associando, né, atribuindo essas imagens como fundo das nossas peças, dos nossos elementos de div, lá do nosso tabuleiro. E agora ficou faltando só pegar essa peça e colocar dentro do nosso array. Então, tiles.push. Esse comando push serve para colocar algum elemento dentro do array, e o elemento que eu vou colocar dentro do array é o nosso tile que foi criado aqui. Então aqui no final, saindo da estrutura de repetição, se eu der um console.log
No array tiles, escrevi errado aqui, console, a gente vai ver aqui o nosso array já com todos os tiles devidamente armazenados dentro dele. Tem até aqui no final, né, o número de elementos dentro do array está recebendo o valor 8. Então tem 8 elementos armazenados dentro do array. Só que ficou faltando uma coisa, né? O nosso array ele precisa ter as 8 peças e precisa ter o espaço em branco que a gente vai usar para poder mover as peças no jogo. Então depois que eu tiver associado todos os elementos do nosso HTML ao array, eu vou pegar aqui o nosso array tiles.push e vou inserir um espaço em branco. Vou passar um valor nulo para o último índice do nosso tile. Se a gente vier aqui da F5, ó, agora o último índice, o elemento de índice 8 do nosso array, é isso? Isso aí. O elemento de índice 8 do array, ele tem um valor nulo, que a gente vai usar isso aí para poder mover as peças pelo tabuleiro. Então eu vou tirar esse console daqui e vou chamar a função render, para renderizar, ou seja, para espalhar as peças pelo tabuleiro. Bom, a lógica que eu vou usar aqui na nossa função render vai ser a seguinte: eu vou organizar as nossas peças no tabuleiro em função da posição que elas estão ocupando dentro do array. Para isso eu vou fazer uma estrutura de repetição varrendo os elementos do nosso tabuleiro, analisando a posição que eles estão ocupando e fazendo um posicionamento em relação à margem do topo e à margem da esquerda do nosso array, da nossa matriz que a gente está usando lá. Então vamos ver como isso funciona. Eu vou criar a nossa estrutura de repetição, for, vou criar uma variável índice dentro do nosso array tiles. E aí para cada índice do nosso tiles, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de tile. Aliás, se vocês estão estranhando o fato de eu estar usando uma variável com o mesmo nome aqui dentro de outra função, eu posso fazer isso porque o valor da variável, a vida daquela variável, ela se limita à função dentro da qual ela foi criada. Tá, ok? Isso a gente chama de escopo da variável. Então, deixa eu até apagar isso aqui e mostrar um exemplo para vocês para ficar bem ilustrado isso que eu estou falando. Se aqui dentro dessa função init, aqui no final, eu der um console.log na variável tile, eu vou vir aqui, vou dar um F5 e ela está trazendo para mim o último div que foi criado ali, o div que foi associado, que é o de valor 8. Tá, ok? Depois que eu faço todo o processo aqui da estrutura de repetição, o último valor da variável tile é o div de valor 8. Agora, se eu pegar e der esse mesmo comando dentro da função render, vocês vão ver aqui que ele dá um erro, porque a referência não está definida. Ou seja, essa variável tile ela não foi instanciada dentro dessa função aqui. A vida útil dela, ela se limita a essa função dentro da qual ela foi criada. Ok? Saiu dessa função, essa variável tile ela é destruída da memória. Então ela não tem mais valor. Então por isso eu posso usar essa variável tile dentro de outra função sem ter o receio de que o valor dela vá causar algum conflito com outras funções que já utilizaram a variável com o mesmo nome. Tá, ok? Bom, dito isso, eu vou criar essa variável tile recebendo o elemento dentro do meu array tiles referenciado pelo índice i. Tá legal? E aí eu vou fazer uma análise para ver se tem alguma coisa realmente naquele índice. Porque a gente tem que lembrar que o nosso tiles ele tem 8 objetos, né, 8 elementos ali dentro, e um índice que vai estar apontando um valor nulo, que não tem nada. E eu não vou precisar desenhar na tela um negócio que está nulo. Inclusive a ideia é justamente não desenhar, para deixar aquele espaço em branco lá para a gente. Então eu vou ver aqui, se o tile, né, se a variável tile tiver algum valor, se não for nulo o valor dela, então eu vou fazer o processo de atribuir alguma coisa ou posição ali no top, que é a posição dela em referência ao topo, ou no left, que é a posição referente à margem esquerda. Então primeiro vamos trabalhar a posição em referência à margem esquerda, que é o nosso valor left. Vou analisar esse diagrama aqui. Aqui eu tenho uma ilustração que representa o nosso array em função do índice, da forma que ele vai ser exibido pelo nosso jogo.
Tá, ok? Então vamos imaginar que o nosso array ele tem esses valores de índice aqui. Não os valores que estão armazenados dentro dos índices, mas os índices propriamente ditos. Tá, ok? O nosso array ele começa no índice 0, 1, 2 e assim vai sucessivamente. Em relação à margem esquerda, a gente vai estar organizando as colunas da nossa matriz. Tá, ok? E vamos reparar o seguinte, todos os elementos que estão aqui na minha coluna da esquerda, quando divididos por 3, eles retornam um resto zero. Ok? O 0, quando dividido por 3, dá 0, resta 0. O 3, quando dividido por 3, vai dar 1, resta 0. E o 6, quando dividido por 3, vai dar 2, resta 0. Tá, ok? Repara que da coluna do meio, o resto da divisão sempre vai ser 1. E a coluna da direita, o resto da divisão sempre vai ser 2. Então eu vou usar essa característica matemática para ajudar a fazer a organização dos nossos elementos no nosso tabuleiro. Ok? Eu vou dar um espaço específico, que no caso vai ser de 100 pixels, mais uma margenzinha que eu vou colocar de 5 pixels para a esquerda, e vou usar essa sobra da divisão do índice por 3, multiplicado por um valor fixo, que no caso vai ser de 100 pixels, que eu vou dar de espaço para armazenar a nossa peça, mais esse espacinho em relação à esquerda. Então todos os elementos cuja divisão por 3 der resto 0, eles vão ter 0 vezes 100, que vai dar 0, qualquer coisa vezes 0 vai dar 0, mais a distânciazinha, então eles vão ficar todos aqui no canto esquerdo. Os que tiverem a sobra da divisão por 3 como 1, com valor 1, vai ter 1 vezes 100, ou seja, 100, mais 5 pixels, então ele vai ter esse espaço aqui de 100 em relação à margem esquerda, 100 pixels em relação à margem esquerda. E quando a sobra da divisão for 2, eu vou ter 2 vezes 100, ou seja, 200 pixels de distância em relação à margem esquerda. Tá ok? Bom, espero que tenha ficado claro isso, então vamos ver o código para fazer isso acontecer. Eu vou pegar o nosso tile.style, porque eu vou estar mexendo na propriedade CSS dele, .left, que é a distância em relação à margem esquerda, recebendo então o nosso índice. Eu vou usar o operador mod 3, o operador mod é o símbolo de percentual, ok? Que ele vai retornar a sobra da divisão do índice, do valor do índice por 3. Isso aqui vezes 100, mais 5, porque é um espacinho que eu vou deixar de borda para margem, tá ok? Mais pixel, porque como eu estou trabalhando com uma característica do CSS, eu tenho que estabelecer aqui qual é a unidade de medida que eu estou usando, no caso o pixel, tá ok? E como é propriedade da matemática, primeiro vai ser realizada a multiplicação, depois a soma. Então primeiro ele vai pegar esse valor aqui, que vai ser 0, 1 ou 2, multiplicar por 100, somar o resultado mais 5 e atribuir a extensão pixel para dizer qual a unidade de medida que eu estou trabalhando. Então se a gente vier aqui e der um F5 para atualizar, já fizemos a distribuição dos elementos em relação à margem esquerda, então já temos 3 colunas estabelecidas. Tá ok? Agora, em relação ao topo, não tem nenhum macete matemático que a gente possa aplicar aqui, então vou ter que fazer meio que na unha mesmo. Então eu vou fazer só uma avaliação aqui para ver o seguinte: se o índice for menor do que 3, ou seja, os valores 0, 1 e 2, ele vai estar na linha de cima. Então, se i menor que 3, então o nosso tile.style.left vai receber 5 pixels. Se ele não for menor do que 3, então eu vou ver aqui. Se ele for menor do que 6, se índice menor do que 6, então tile.style.left não, né, animal? .top. Afinal, agora eu estou trabalhando em função à margem de cima do nosso container, e não em relação à margem da esquerda. Então, .top, vocês desculpem o deslize, tá? Vai receber 105 pixels. Isso aqui é a nossa segunda linha no tabuleiro. E caso contrário, caso nosso índice não seja nem menor do que 3, ou seja, não seja 0, 1 e 2, e nem menor do que 6, ou seja, não vai ser 3, 4 e 5,
então ele só pode ser 6, 7 ou 8. E aí, nesse caso, tile.style.top vai receber o valor de 205 pixels. Ok? Então, se eu vier aqui da F5 para atualizar, faltou colocar aqui, ó, pixel, né? Pronto, agora sim. Então eu tenho todos os nossos elementos devidamente distribuídos pelo tabuleiro e o nosso espacinho branco aqui no final. Tá legal? Bom, gente, então com isso a gente conclui a proposta para esse primeiro vídeo desse nosso projeto, tá? De repente ficou um pouquinho longo porque a gente trabalhou um monte de conceito que eu quis trabalhar aqui, que eu quis abordar sobre o nosso dataset, que é um elemento novo bacana ali para a gente trabalhar. A gente brincou um pouquinho com CSS, a gente viu bastante coisa aqui em JavaScript, o escopo da variável, essas coisas. Então acho que ficou um pouco mais extenso esse vídeo do que eu tinha intenção de fazer, mas acaba que eu acho que valeu a pena porque a gente trabalhou bastante coisa legal aqui, né? E com isso a gente já está fazendo o desenho do nosso tabuleiro. Então a gente já tem o nosso brinquedo basicamente criado aqui, pronto para ser manipulado através de JavaScript. Os próximos vídeos devem ser um pouquinho mais curtos, devem ser um pouquinho mais dinâmicos, tá legal? Porque eu vou ser um pouco mais objetivo com relação ao projeto. Tá legal? Bom, como sempre eu vou deixar os arquivos que eu desenvolvi aqui, né, os arquivos codificados e essas imagens que a gente vai usar para desenvolver o projeto. Vai estar tudo para fazer download com o link que vai estar aí no comentário, tá beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, vocês podem dar apoio ao canal, dando aquele joinha bacana. Tá legal? Compartilhem com seus amigos, façam seus comentários, tirem suas dúvidas, não fiquem com dúvidas, beleza? E eu vejo vocês de novo então no próximo vídeo, tá legal? Fica aí meu forte abraço, muito obrigado pela atenção de vocês, valeu e tchau!